Já ouviu falar de lordose? E hiperlordose? Já sentiu sua coluna incômoda e nunca descobriu a causa? Talvez você tenha lordose, que é um aumento na curvatura natural da coluna e que, em casos mais acentuados, pode causar maiores problemas. Um dos fatores cruciais para entender a lordose é compreender que nossa coluna é curva, o que torna a lordose comum. Porém, a hiperlordose, que é quando esta curva fica maior, é uma questão de saúde e deve ser tratada. Para não desenvolver esse problema, precisa haver um cuidado, principalmente para pessoas com gravidez, obesidade e uso constante de saltos altos. Os sintomas mais comuns da perturbação são dor constante, dificuldade em carregar peso e se abaixar e dores no pescoço. Não se esqueça de manter a saúde em dia e, para entender melhor desse assunto, acompanhe o Bendita Hora. Ele está aqui, o Dr. Rodolfo Carneiro, que é neurocirurgião, que é muito bem-vindo aqui no Bendita Hora. Doutor Rodolfo, muito boa tarde. Boa tarde, Padre Marcos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor super jovem, muito competente. Doutor, olha só, o nosso assunto hoje é essa questão da lordose e hiperlordose, né? E a gente sabe que, aliás, o doutor veio aqui, eu até falei, meu Deus, ele veio com um alien que fala, né? Aqueles bichinhos lá da... Falei, na mão, mas ele falou, não, padre, isso aqui é uma coluna, hein? Olha só, na mão do doutor, ó. É um bichinho para que, pro mundo deles, é lindo. Para mim, eu acho que não sei se era uma girafa, assim, meio estranha, mas olha aí, doutor, a questão da coluna, né? Essa curvatura da coluna é que pode estar levando, dependendo como a pessoa adquire essa curvatura ou ela está chegando, é onde pode estar acontecendo uma lordose ou uma hiperlordose, doutor? Bom, padre, primeiro eu vou explicar por que a coluna tem curvatura. Todas precisam ter? Sim. O bípede, ele tem curvatura na coluna. Certo. Diferentemente de um quadrúpede, por exemplo, que a coluna é um C. O bípede, ele acabou, com a evolução do ser humano, sim, acabou tendo essas curvaturas. A lordose lombar, sim, cifose torácica e lordose cervical. Aqui também tem uma curvatura na cervical, que é chamada lordose. Por que tem isso? Isso para diminuir força e diminuir a transmissão de energia, porque eu consigo passar a parte da energia para os músculos. E essas curvaturas, elas têm o objetivo de manter o centro de gravidade da coluna alinhado em cima do sacro e das pernas. Sim. Tá? E permitir também a mobilidade. Mobilidade. Então, ter curvatura na coluna é normal. Essa curvatura, ela vai variar de acordo com o perfil biológico da pessoa. Por exemplo, algumas pessoas afrodescendentes, eles têm uma pelve um pouco mais angulada. Quer dizer, essa pelve aqui, ela é mais assim. O que faz com que, para que mantenha o centro de gravidade e a pessoa não caia, ela aumente essa curvatura aqui. Então, normalmente ela tem uma curvatura um pouquinho maior. Isso. Você vê que as pessoas, algumas pessoas afrodescendentes, elas têm essa curvatura. A pessoa fala, eles têm um bumbumzinho maior. Exatamente. Né? Exatamente. Então, por isso, elas têm um pouco mais de lordose, que é essa curvatura aqui da região lombar. Que legal, tá vendo, gente? Já é uma explicação muito interessante, porque tem gente que achava que a coluna era reta, que nem uma madeira assim retinha. Não é, e o doutor acabou de explicar que você tem toda uma anatomia para que haja a questão do peso, a pessoa poder se movimentar bem, ok? E espalhar aí o peso do corpo. Nós temos um VT aqui também, doutor, que eu acho que vai vir muito legal nesse começo da nossa conversa. Qual a importância de uma boa postura? Vamos dar uma olhada aí. Sabia que uma boa postura pode te levar a uma vida muito mais saudável? Não se trata apenas de estética. Cuidar da sua postura pode evitar uma série de problemas que a negligência sobre seu corpo poderia trazer no decorrer de sua vida. Além das constantes dores enfrentadas por aqueles com problemas na coluna, também podem ocorrer alterações ósseas em caso de descuido, sem falar das doenças relacionadas, como hiperlordose, hipercifose e escoliose.
Enquanto a hipercifose é o aumento na curvatura da coluna, tornando a pessoa corcunda, a hiperlordose acentua os glúteos da pessoa. Já a escoliose é uma curvatura em formato de S. É possível evitar esse desgaste estando atento com seus movimentos. Então, pratiquem exercícios, cuide de sua coluna e mantenha uma postura adequada para o seu próprio bem-estar. Ô, doutor, essa questão da postura ela é fundamental, então, normalmente para se evitar uma lordose ou alguma dor nas costas aí, né? Eu lembro assim, o senhor que vai me corrigir, eu lembro que uma vez, para eu entrar na academia, eles fizeram uma avaliação minha. E uma das coisas que eles elogiaram é que eles acharam que a minha postura, a parte da coluna, estava muito bem reta. E eu já fui apelidado de metido, que eu ando assim, né, meio ereto. E ao sentar também, eu não sou muito de ficar jogando o corpo, não. Às vezes eu posso cruzar a perna, mas eu estou dentro de uma posição que eu mantenho essa região aqui sempre bem posicionada, né? Uhum. Isso é fundamental para se evitar problemas também da coluna aí, doutor? Sim, a postura ela é importante porque se você tem uma boa postura, você vai sobrecarregar menos as estruturas da coluna. Uma má postura, por exemplo, carregar um peso fletindo aqui, sim, isso pode, principalmente para as pessoas que estão despreparadas, pode levar a uma sobrecarga dos discos e um desgaste precoce desses discos. Entendi. E, antes disso, ocasionando dores também por estiramento de musculatura, cápsulas articulares, tudo isso pode causar dor. O que a gente recomenda, padre, é que as pessoas tenham atenção no trabalho. Hoje tem muita gente trabalhando de casa, fazendo home office e às vezes não tem uma mesa adequada, uma cadeira adequada, a tela do computador ela está numa altura abaixo da linha dos olhos, o que pode fazer com que a pessoa olhe para baixo, tenha dor na cervical. Certo. E hoje um outro ponto que tem alterado muito a curvatura, principalmente da coluna cervical, é o uso do celular. Que a gente faz essa projeção anterior aqui, sim, e fica aqui utilizando, ou lendo, ou olhando na rede social e acaba distraído e fica por muitas horas. Então, o ideal seria a gente tentar prestar um pouco de atenção, levantar um pouco o celular para poder trabalhar pelo menos com uma postura um pouco mais adequada, né? Entendi. Claro que isso então, também tem a ver, né, doutor Rodolfo, com a questão na hora que você vai dormir também, né? Então, a nossa postura também, ela tem que ter esse exercício também na hora, ao se deitar, a gente tem que saber como se deitar também, né, doutor? Sim. A questão do travesseiro. Sim. Para não ficar assim, muito assim, porque você vai forçando a coluna. Sim, sim. Tentar evitar, a gente recomenda que a posição ideal, nem todo mundo consegue dormir, mas a posição ideal, a mais adequada, talvez fosse dormir de lado, com um travesseiro que ocupasse todo esse espaço do pescoço, para não deixar a cabeça nem pendente nem elevada, né? Colocar também um travesseiro entre as pernas para equilibrar aqui, alinhar a musculatura, o quadril, não deixar a coxa encostar na outra, né? Então isso geraria um conforto maior e um colchão de consistência intermediária, porque um muito mole vai deformar muita coluna. Um muito duro, a pessoa vai sentir-se incomodada tanto no quadril quanto nos ombros deitando de lado. Então, uma consistência intermediária seria o ideal. Olha, muito legal isso aí, tá vendo, gente? Isso é importante a gente saber ao escolher um bom colchão, né? Agora, doutor, essa coluna, a gente viu que o senhor explicou aí, essa pequena curvatura, que ela é normal. Então, quer dizer assim, que dependendo do mau uso que eu faço de um peso, nessas posições que eu posso estar criando com que essa curvatura minha, ela fique maior. É onde pode acontecer a lordose, é isso? Isso. Quando que ela é lordose e quando que ela é hiperlordose? Tá. Eu queria só explicar mais uma coisa. Não, só explicar. Essas curvaturas que eu falei são na coluna vista de lado. Tá? Sim. Olhando de frente, a coluna, o normal é que ela seja reta. Retinha, claro. Pequenas alterações de curvatura olhando de frente são as escolioses. Pequenas curvaturas não são normais, mas também não causam grandes transtornos, né? Pequenas alterações. Tá? Voltando aqui à lordose e hiperlordose. A lordose seria a curvatura normal.
E o quanto é normal? Normalmente, vão variar de 30 a 60 graus. Mas isso vai depender do formato, como eu falei anteriormente, do formato da pelve da pessoa. Algumas pessoas vão ter essa pelve ela mais reta, o que vai dar uma menor curvatura aqui. Outras vão ter essa pelve mais inclinada. Perfeito. Alguns problemas podem levar a essa situação. Por exemplo, se você tem mamas avantajadas ou tem um abdômen muito grande, um sobrepeso, o que leva a um deslocamento do centro de gravidade para frente, pode ser que na dinâmica da coluna, compensando o centro de gravidade, jogando para equilibrar a pessoa para ela não cair, essa curvatura também aumente. Ah, entendi. Tá? Então, algumas pessoas que têm uma tensão muito grande nos músculos, que aqui viriam as pernas, nos músculos da coxa aqui, que fazem com que essa pelve também se curve, pode aumentar um pouco essa curvatura. Entendi. Tá? Então, essas são as alterações mais comuns, né? Para se dar isso aí. Bom, existem tratamentos, claro, são exercícios físicos, são os mais básicos. A pessoa que começa a sentir dores nessa área, as primeiras atitudes a serem feitas. Olha, eu começo a sentir dor, está começando a já me incomodar. Claro, primeiro procurar, acho que um médico, né? Sempre isso, porque a gente meio que foge do médico. Mas, normalmente, os tratamentos para isso são a base de exercícios ou, dependendo como for, até alguma medicação, doutor. A hiperlordose, ela não é tão comum como a hipolordose. Hiper quer dizer muito, muita curvatura. Hipo, pouca. Ao longo do envelhecimento, a nossa tendência de todo mundo é ficar curvado, é perder um pouco dessas curvaturas e ficar mais com a coluna mais em forma de C, mais cifótica. E por isso que o velhinho, ele anda aqui, porque ele perdeu um pouco do equilíbrio do centro de gravidade dele. Tá? Então, os tratamentos para isso, eles envolvem um diagnóstico adequado, a gente entender o que está acontecendo. É uma descompensação muscular? É algum outro problema? É o sobrepeso que está causando aquilo? Né? É investigar a causa e tentar compensar. Para a maioria dos casos em que o paciente tem essa hipercurvatura na lombar, não são indicados cirurgias. Raramente são indicadas cirurgias para casos como este. Tá? A não ser que o paciente tenha outro problema associado. Além de uma curvatura excessiva, ele tenha, por exemplo, um escorregamento de vértebra, que é uma situação que pode estar associada a essa curvatura maior. Doutor, eu acho que talvez só uma última pergunta, porque a gente também está com o nosso tempo aqui já bem limitado. Esses casos, eles variam tanto entre homens e mulheres, ou eles são mais afetados com as pessoas de idade, seja homem ou mulher? Como é que é? As mulheres têm uma tendência a ter mais esse tipo de problemas, até por causa da anatomia das mulheres. Os homens, ou como que é isso, senhor? Os problemas da coluna, no geral, eles são extremamente comuns em homens e mulheres. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, fala que 80% das pessoas tem ou terá dores na coluna. Sim. Então, é extremamente comum. O problema de uma curvatura excessiva, da hiperlordose, ela é mais comum nas mulheres do que nos homens. Certo. Mas as dores, elas são igualmente comuns entre homens e mulheres. Muito bem. Olha, acabou. Tem mais alguma pergunta? Olha, que pena. Doutor Rodolfo, para nós aqui é uma alegria, o senhor também veio aqui, trouxe para nós essa coluna, um assunto muito legal. Eu gostaria muito que o senhor voltasse aqui para a gente ter mais tempo, para a gente falar sobre assuntos assim da coluna e outra parte do nosso corpo. Eu agradeço muito. Obrigado, padre. Foi um prazer estar aqui. Viu? Que alegria. Olha, gente, sexta-feira te espero depois na missa do domingo às 10 horas e o padre vai dar a bênção para você por intercessão da Virgem Mãe Maria. É por esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Tchau, gente.